Olá! E aí? Como é que você está? Tudo bem? Que você seja tremendamente abençoado por Deus nessa noite, nesse dia, nessa tarde. A hora que você estiver vendo esse vídeo, que você seja tremendamente abençoado por Deus. Você é acostumado a tomar decisões, fazer escolhas? Praticamente tudo que nós fazemos durante o nosso dia, um dia comum, são escolhas. Desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, nós estamos fazendo escolhas. Você escolhe o que você vai tomar no seu café da manhã, o que você vai comer. Você escolhe a roupa que você vai vestir para sair, para trabalhar, ou mesmo para ficar em casa. Você escolhe o caminho que você vai tomar para ir para o trabalho, a condução que você vai pegar. Você escolhe de que forma você vai chegar, por exemplo, até o ponto de ônibus, qual o ponto de ônibus mais próximo. Tudo isso você tem que fazer escolhas. São coisas que você para e faz uma escolha. Olha, eu posso ir por aqui ou por aqui. Eu posso pegar o ônibus tal ou no ônibus tal. Se o ônibus tal passar mais cheio, eu posso esperar mais um pouquinho, pegar o outro que venha. Então você vive fazendo escolhas. Eu posso tomar um suco ou um copo de café. Eu posso tomar adoçante ou açúcar. Ou seja, nós vivemos fazendo escolhas. Nós vivemos fazendo escolhas. E é interessante que Deus ele nos dá a escolha também de como levar a nossa vida. Como que nós vamos levar a nossa vida? Nós vamos seguir os princípios de Deus ou não? Nós vamos fazer aquilo que Deus nos manda ou não? Nós vamos crer em Deus ou não? Tudo isso são escolhas que nós podemos fazer. Tudo isso são escolhas que são colocadas diante de nós e que a gente toma uma decisão para fazer. Nós podemos tomar as nossas decisões com base no nosso racional, na nossa inteligência, no nosso intelecto, naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós vimos anteriormente. Ou nós podemos tomar as nossas decisões com o nosso emocional, com o nosso sentimento, com o nosso humor no momento. E nós também podemos tomar as nossas decisões com base num conselho. Um conselho de alguém, um conselho de um amigo, de um parente. Tomar as nossas decisões com base naquilo que os nossos pais nos ensinaram, ou naquilo que os nossos amigos dizem que a gente tem que fazer. Tudo isso são escolhas que nós temos e fazemos e passamos o dia inteirinho fazendo escolhas. Quando você tem diversas tarefas no seu trabalho e essas tarefas não são priorizadas, ou seja, você pode fazer as tarefas ao mesmo tempo ou deixar qualquer uma para depois e fazer primeiro a outra, você tem a escolha de qual você vai fazer primeiro. Ou seja, em resumo, nós passamos o tempo todo fazendo escolhas para que a nossa vida possa se movimentar, para que a nossa vida possa seguir adiante. O mais importante de tudo que nós temos que observar é que as nossas escolhas elas podem nos levar ao sucesso ou ao fracasso. As nossas escolhas podem nos levar a coisas boas e a coisas ruins. E seja qual for o final das nossas escolhas, nós vamos ter que arcar
com as responsabilidades das consequências das nossas escolhas. Nós vamos ter que arcar com as consequências daquilo que a gente optou por fazer. Por exemplo, se você tem de manhã, você pode colocar no seu café açúcar ou adoçante. E aí você opta por colocar açúcar. E você é uma pessoa que está com diabetes, a sua glicose é alta, você vai ter que arcar com as consequências de ter um aumento na sua glicose. Se você é uma pessoa que vai tomar o seu café e tem a escolha de colocar no seu café, tomar ele puro ou colocar leite, e você é uma pessoa que tem intolerância à lactose, mas mesmo assim você escolhe tomar o seu café com leite, você vai arcar com as consequências de ter tomado aquele copo de leite com café. Provavelmente você vai ter aí uma disenteria, ou no mínimo uma cólica muito forte no seu intestino. E as coisas, isso nós estamos falando de coisas triviais, coisas dos nossos dia a dia, coisas daquilo que nós fazemos hoje, amanhã e vamos seguindo em frente. Eu, por exemplo, aqui na minha casa, onde eu moro, eu tenho a escolha. Eu posso ir para o trabalho de carro, eu posso ir para o trabalho de metrô, eu posso ir para o trabalho de ônibus, eu posso escolher. Mas, por exemplo, se eu for para o trabalho de metrô, eu vou ter que andar da estação do metrô até o meu trabalho. Se estiver chovendo, eu vou arcar com as consequências de ter ido de metrô. Porque se eu fosse de carro, eu entraria na garagem do prédio e não pegaria chuva. Então, todas as escolhas na nossa vida, elas têm consequências, sejam elas boas ou más. E de toda forma nós vamos ter que arcar com essas escolhas. Da mesma forma, Deus nos deu escolhas para fazer. Deus nos dá a liberdade de fazermos escolhas para seguir a nossa vida. Essa liberdade que Deus nos dá, ela é chamada de livre-arbítrio. Isso é o livre-arbítrio, ou seja, eu posso arbitrar, eu posso decidir o que eu quero fazer. Ah, eu não quero acreditar em Deus. Deus para mim não existe. Beleza? É um direito seu? Você é livre para fazer isso. Então eu posso simplesmente viver a minha vida como se Deus não existisse. Viver a minha vida como se essa vida aqui fosse tudo. Morreu, acabou. Isso aqui vai embora, apodrece e acabou a vida ali. Tranquilo, você tem essa liberdade de escolher, você tem o livre-arbítrio de não acreditar em Deus. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que quando nós escolhemos não acreditar em Deus, isso não invalida o fato de Deus existir. Não é porque eu escolhi viver uma vida sem Deus, sem acreditar em Deus, que Deus não exista. Da mesma forma, existem pessoas que não acreditam na existência do diabo, não acreditam na existência do inferno. Tem muita gente que acha que o inferno é nesse mundo, que nós já estamos vivendo no inferno. Perfeito! É um direito seu, é uma escolha sua. Você pode fazer a escolha de acreditar que o diabo realmente não existe, que o inferno realmente não existe, que tudo o que você fizer aqui não vai sofrer alguma punição, ou seja, você não vai ter consequências daquilo que você faz. Consequências eternas que eu estou dizendo, né? Lógico. Porque se você roubar um banco e for preso, você vai para a cadeia.
São consequências da sua escolha de ter roubado um banco. Se você fizer sexo antes do casamento e a mulher ou o casal, né, lógico, tiver um filho, engravidar, você vai viver a consequência dessa gravidez o resto da sua vida. Porque não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Você vai ser pai e mãe o resto da sua vida. Então você vai ter as consequências de ter um filho, de criar e cuidar desse filho. Então todas as nossas escolhas, toda a liberdade que nós temos de escolher, que é chamado de livre-arbítrio, ela tem a sua consequência, que pode ser boa ou pode ser ruim. E é bacana que Deus, todas as vezes que Deus fala sobre livre-arbítrio na sua palavra, ele nos dá e nos mostra as consequências de escolhermos bem ou de escolhermos mal. Olha só, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, nos versículos 19 e 20, a palavra de Deus ela nos diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a ele. Pois o Senhor é a sua vida, e ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Você percebeu como Deus coloca aqui? Olha, eu coloco sobre você, eu coloco adiante de você a escolha, né? Da vida ou da morte, da bênção ou da maldição. Agora, escolhe a vida. Escolhe a vida para que você viva bem. Escolhe a vida para que os seus filhos e você vivam muito tempo. Ou seja, Deus, além dele nos dar o livre-arbítrio de escolha, você pode escolher entre a vida e a morte. Você pode escolher entre a bênção e a maldição. Você pode escolher entre andar nos caminhos do Senhor e naquilo que Deus tem para a sua vida, ou rejeitar as coisas de Deus e andar segundo o seu pensamento, a sua vontade, aquilo que você acha certo ou errado. Você pode fazer isso. Agora, Deus, ele coloca para você as consequências das suas escolhas. E ele ainda fala, olha, escolhe a vida, cara. Escolhe a vida para que você vá bem. Escolhe a vida para que você viva muito tempo, você e seus filhos. No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 15 a 17, nós lemos assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Olha só como é que Deus faz. Você tem uma escolha. Deus, ele fala para você, olha, cara, você tem aqui todas as árvores, todas as frutas, todos os legumes, verduras, todo tipo de alimento, coma do que você quiser. Mas daquela árvore ali não coma. Porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Ou seja, Deus te deu uma escolha. Deus, ele te deu uma escolha. Escolha não comer daquela árvore. Pode comer de tudo que você quiser, menos dela. Porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Então Deus, ele te dá uma escolha.
e ele te explica por que que você não deve fazer. Deus, ele nunca chega para nós e nos dá uma coisa sem nos explicar aquilo que, por que que nós devemos fazer aquilo. Nós devemos andar pela fé. Olha só o que Deus faz com Abraão. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, porque ali eu te farei próspero. Tá vendo como Deus explica? Naquela terra eu te farei próspero. Deus não explicou como ele ia chegar na terra, mas ele disse assim: quando você chegar naquela terra, quando você escolher me obedecer e ir para a terra, para aquela terra, quando você chegar lá, eu te prosperarei. Você ali vai prosperar, a sua descendência vai ser grande, vai ser maior do que as areias das praias, vai ser maior do que as estrelas dos céus. Deus, ele sempre nos dá o livre arbítrio para escolher entre o bem e o mal, entre fazer o que é de Deus e o que não é de Deus. E ele sempre nos explica que, olha, aqui, fazendo o que é de Deus, você vai receber isso aqui. Fazendo o que não é, você vai receber isso aqui. E as consequências da sua escolha não tem como ser evitadas. Uma vez que você escolheu, você vai pagar pelas consequências da sua escolha. Olha só o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 2, versículo de 6 a 11. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, conforme a sua escolha, conforme a sua atitude. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que praticar o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Aqui Deus está mostrando as consequências de você fazer o que é certo e você escolher fazer o que é errado. Esse versículo, esse trecho da palavra de Deus em Romanos, ele é muito claro quanto ao livre-arbítrio. Ele começa dizendo que ele vai retribuir a cada um conforme a sua escolha, o seu procedimento, as suas atitudes. Ele vai dar vida eterna aos que escolhem fazer o bem. E ele vai dar... haverá indignação para os que escolhem ser egoísta e que rejeita a verdade e segue a injustiça. Ele vai dar tribulação e angústia para todo o que escolhe praticar o mal. E ele vai dar glória, honra e paz para todo aquele que escolhe fazer o bem. No livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, nós lemos assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhemos servir a Deus. Você não é obrigado a nada. Entenda. É isso que essa palavra livre-arbítrio quer dizer. Você não é obrigado a fazer nada. Deus não coloca uma arma na sua cabeça, uma faca no seu pescoço e diz: você tem que fazer isso. Não. Você tem escolha. Você pode escolher fazer o bem, seguir os princípios de Deus, ou pode escolher fazer outra coisa qualquer que você queira.
desde que você entenda e tenha bem claro na sua mente que a escolha que você tomar terá consequências. E você vai ter que assumir essas consequências. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Eu posso escolher fazer qualquer coisa. Fumar é pecado? Não! Mas eu vou ter a consequência de um provável câncer. Mas fumar não é pecado. Beber é pecado? Não! Mas eu vou sofrer as consequências de ter um problema no fígado ou outro problema qualquer por conta do álcool. Se eu não conseguir me controlar, talvez eu tenha problemas de embriaguez, e aí sim eu estarei pecando, porque a palavra de Deus diz que eu não devo me embriagar com vinho, mas eu devo me encher do Espírito Santo. Fazer sexo antes do casamento é pecado? É! Fornicação. E além de pecar, eu vou ter a consequência de uma provável gravidez, de uma provável doença transmissível. Então, eu tenho a escolha de viver da forma correta e tenho a escolha de viver como eu quiser. Cheirar uma cocaínazinha é pecado? É. Porque eu estou destruindo, eu estou fazendo uma coisa que é ilegal aos homens. A palavra de Deus diz que eu tenho que obedecer às leis dos homens. Se eu estou fazendo alguma coisa que infringe a lei dos homens, eu estou pecando. Então, além disso, eu tenho a consequência de me viciar, de corroer o meu nariz. Então eu tenho que entender que o livre-arbítrio, ele me dá a liberdade de escolher o que eu quero fazer, escolher como eu quero viver, escolher como eu quero levar a minha vida, mas que dentro da minha escolha eu tenho consequências. Isso é o livre-arbítrio. Você é livre. Você é livre para fazer aquilo que você quiser. Você é livre para fazer tudo o que você desejar. A palavra de Deus, como nós lemos, diz que tudo me é lícito. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Tem coisas que você vai fazer e que pode escandalizar aquele que é novo convertido. E aí você vai estar pecando porque vai estar tirando o seu irmãozinho, novo convertido, que não tem entendimento, vai estar tirando ele do caminho da fé. E fazer alguma coisa contra outro, isso é pecado. Então você está entendendo que todas as nossas escolhas, elas têm consequências e nós vamos arcar com elas? Isaías 66, versículo 2 a 4, diz assim: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde, contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos, e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso também eu escolherei um duro tratamento para eles, e trarei sobre eles o que eles temem, pois eu chamei e ninguém respondeu, falei e ninguém deu ouvidos, fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada.
Deus aqui está nos mostrando as consequências de desagradar a Ele. Você pode fazer essa escolha, mas você vai arcar com as consequências. Salmo 119, versículos 30 e 31 nos diz assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não permitas que eu fique decepcionado. O salmista aqui está dizendo para Deus que ele preferiu, ele escolheu andar nos caminhos do Senhor. E que Deus não lhe deixe decepcionado, que Deus retribua a ele o bem que ele escolheu fazer. As consequências dele ter sido bom, dele ter escolhido coisas boas, as consequências dele ter escolhido o bom caminho. Isso é o livre-arbítrio, isso é a livre escolha, isso é a livre decisão. Por isso que essa palavra hoje venha trazer entendimento ao seu coração e possa fazer com que você escolha fazer as coisas de Deus, que você escolha seguir os caminhos de Deus, que você escolha andar nos propósitos que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Eu espero que tenha clareado um pouquinho mais sobre o que é o livre-arbítrio e quais são as consequências das escolhas que nós fazemos. Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal. Nos ajude a levar essa palavra de Deus muito mais longe. Que o YouTube possa encaminhá-la, distribuí-la para muitas pessoas. Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas ouçam essa palavra. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você ande, por onde quer que você vá. Leve a palavra de Deus, faça boas escolhas, seja uma bênção na vida de outras pessoas. Ajude essas outras pessoas a escolherem bem também, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.